É isso aí, amigos da TV Poker Pro, eu sou o Sérgio Prado, estou começando mais uma edição do Metagame. Nesse programa de hoje a gente vai debater um pouco sobre as mesas finais que vem acontecendo em alguns eventos ao vivo ao redor do mundo. E para isso eu chamei como convidado o também apresentador da TV Poker Pro e narrador de torneios, Victor Marques. Vitão, você fez o EPT Viena nesses últimos dias e eu queria que você me falasse um pouquinho, principalmente dessa coisa, até no blog do PokerStars americano, no post final o Stephen Bartley colocou lá que era uma mesa final. Tudo bem que você precisa de muito talento para chegar na final de um EPT, mas era uma mesa final sem nenhuma estrela. Você que fez a narração ao vivo, você sentiu isso também? Você sentiu alguma diferença? Salve, salve, Serginho. Salve, salve, galera da TV Poker Pro. A gente sentiu sim a diferença nessa mesa final do EPT. O que, na minha opinião, vem acontecendo, né? E eu acho que, na verdade, não é nem a minha opinião, é um fato, né? A gente tem tido mais jogadores amadores chegando, jogando satélites e chegando nos eventos principais. A gente viu no EPT Praga uma mesa final de quase 16 horas. Ah, e aquela coisa, né? O jogador amador, ele não tem aquela. Eu acho bom, só salientar que eu acho bom o jogador amador chegar nas mesas finais, Sim, sim. cravar esse tipo de torneio. São histórias maravilhosas pra gente, né? Você que Uhum. escreve blogs aí, inclusive parabenizar pelo teu trabalho lá no Chile, que foi maravilhoso. Obrigado. Eu acompanhei lá do BSOP. É, é muito bom, né, que o amador chega. Só que o amador não tem aquela pegada de mesa final, joga com medo de cair. É normal, não tô criticando os amadores por isso, longe de mim, Não, exato. mas isso interfere, isso encarece aí o tempo da mesa final, né? O pessoal demora para tomar decisões. A gente viu o Koroshenin, que foi o campeão, era um cara que demorava demais para tomar suas decisões ali no, Exatamente. no É. EPT Viena. O Stapes, né? O Stapes, quando entrevistou ele, quando acabou o torneio, né? O Joe Stapleton, o É. Serginho conhece melhor do que ninguém. Uhum. O Stapes, a segunda pergunta do Stapes foi essa: falou, você demora para jogar, hein, cara? Você demora um pouquinho para jogar. E isso encarece, o pessoal não tem aquela experiência de mesa da TV, fica um pouco É. intimidado, e eu acho que isso acaba interferindo no tempo, sim. Eu acho que deixa, né, a mesa final com um ritmo diferente do que a gente está acostumado. E você pode Totalmente. falar isso porque você está narrando ali. Eu acho que para você dificulta um pouco o seu trabalho. Por exemplo, se você tem uma mesa com estrelas, com jogadores que você tem uma carreira sólida, que você pode contar curiosidades, já sabe como é o jogo, acho que isso facilita o nosso trabalho de quem está narrando e comentando ali. Eu acho que é legal ter os amadores chegando, sempre eles vão chegar, porque é uma coisa da democratização que o poker vem tendo nos últimos anos, mas eu Exatamente. acho que a gente tem que pensar uma nova forma de lidar com essas mesas finais, porque eu acho que o estilo de narração que a gente tem é diferente, a gente tem que se acostumar com isso, né? Com certeza. Eu sempre falo que a nossa transmissão de poker ao vivo, ela parece mais a transmissão do carnaval, né? Que ela é uma transmissão longa, né? Sim, Ela é uma transmissão que busca muita interatividade. Só que assim, às vezes quando a gente tem jogadores ruins, isso atrapalha bastante. Jogadores ruins não. Um ritmo ruim, né? O jogador, exata, o jogador, o jogador ruim, o jogador inexperiente, às vezes ele dá action na mesa, às vezes é uhum, bom. Na verdade, assim, não é às vezes, ele é fundamental para o espetáculo, digamos assim. Só que no ritmo, às vezes, ele atrapalha demais. é. Eu acho que esse que é o complicado. E a gente viveu isso aí, acho que por dois EPTs seguidos, né? Na verdade, o EPT de Praga. A mesa final do PCA já teve um nível melhor, eu acho. Foi, Mesmo foi, assim, ela foi mais arrastada, o que leva a te fazer uma outra é, pergunta. Eu acho que a gente tem agora essa popularização do poker pelo mundo, principalmente porque agora a gente sabe que todas as mesas finais importantes estão sendo transmitidas por streaming. A TV com Poker Pro certeza. transmite todos os EPTs, LAPTs, BSOPs. As pessoas sabem que elas estão aparecendo para o mundo inteiro, então eu acho que elas até mudam um pouco o jogo ali para aparecer mais na televisão. Você acha que isso acontece mesmo? Eu acho que sim, cara. E acho que é normal, na verdade, você sair da tua zona de conforto, digamos assim, e mudar um pouco a tua atitude. É, Tem cara que a gente acaba não percebendo isso. Todo mundo muda, na verdade, né? Tem exato. cara que a gente não percebe isso, tem cara que a gente percebe muito, como foi o caso do campeão do Koroshenin, que foi o campeão Koroshine, agora do EPT Viena, e agora o Panca, por exemplo, que foi o campeão do PCA, ele era um cara amador também, novo, total. hum, Até demorava um pouco para jogar, mas era um cara que não
não comprometia o espetáculo, digamos assim. Sim. E deixa eu te falar uma coisa. Você acha que essa falta de estrelas muda também o seu estilo de narrar? Com certeza, com certeza. É como você falou, né? Às vezes a gente não tem informação do cara pra gente poder desenvolver com o público, pra gente ter aquele feedback, ter aquele personagem, né? Porque uma mesa que a gente transmite, qualquer que ela seja, ela vive dos personagens, né? Exatamente. Então, lá no BSOP a gente tinha a Higiene Bertoldi, por exemplo, que é uma grande personagem, né? A gente tinha o Paraguaio na primeira etapa, o Kevin Anas, que era um grande personagem. Um desses caras que tem aquela relação de ame ou odeie, por mais Exato. isso faz falta, eu sinto muito isso. Isso é fundamental, né? Ou, por exemplo, um Goiaba, por exemplo, um Jefferson Goiaba. São personagens que a gente vai criando. Se a gente não consegue criar personagem, isso atrapalha demais a transmissão, né? Então, por exemplo, quando você pega o Mike McDonald, por exemplo, que a gente sabe a história dele, e ele, pô, na mesa ele é um cara que ele já cria um personagem naquela encarada dele, é ótimo, né? Se a gente não tem isso, fica muito mais complicado o trabalho, a gente tem que ter mais interatividade, além do que a gente tem que apelar mais pro comentarista, sempre que o comentarista salva, acaba né? sofrendo, né? Exatamente. Sofrendo mais. Uma coisa que era legal, assim, por exemplo, da época que eu comecei a acompanhar o poker, você é dessa época também, a gente tinha esses personagens. Você tinha, por exemplo, o Humberto Brenes, que era uma figura carismática, que falastrão. Tinha o Phil Hellmuth, que era o cara que era reclamão. Você tinha o Negriano, que é o cara que falastrão. O Mike Mattos. Que era o malvado. Então você tinha personagens muito claros. Hoje em dia eu acho que falta um pouco dessa identidade nos jogadores. E aí acaba ficando o jogo mais arrastado mesmo. Parece que eles estão... Pensar em soluções para isso, a gente poderia pensar naquelas fichas de tempo que eu já discuti no programa com o Vini Marques aqui. Pensar em outras coisas para acelerar o jogo, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Agora também a gente tem a popularização dos torneios high roller e super high roller. Que na minha cabeça, claro, o main event vai ser sempre, como o nome diz, o evento principal. Os outros eventos parecem tipo uma coisa, um All-Star Game, assim. Eu adoro o All-Star Game da NBA, adoro ver o Pro Bowl da NFL. Eu acho que é legal porque você tá vendo as estrelas, apesar do ritmo ser outro. Claro que no poker tá valendo e valendo muito dinheiro. Exatamente. Você hoje em dia, você prefere narrar um main event ou um super high roller desses de $100 mil de buy-in, que tem as estrelas jogando, nomes conhecidos? O que você prefere como narrador? Cara, a pergunta é muito boa, eu tava até pensando nisso no almoço aqui antes da gente entrar no ar, né? Eu acho que, na verdade, o Super High Roller virou o main event do torneio, né? Virou o evento principal, na verdade. Virou o evento que a gente gosta de transmitir. Não vou aqui dar uma resposta fácil, falar, não, eu sou narrador e o que vier eu tenho que narrar feliz. Não, é isso sim. Só que, cara, o Super High Roller a gente gosta muito mais, na verdade, porque a gente tem aquele horizonte de analisar grandes jogadas desde o começo do torneio, grandes jogadores desde o começo do torneio. Então é muito especial. É melhor, cara. Não vou fugir do pau, não. Eu acho que como espectador mesmo. A gente acaba preferindo também. Exatamente. A gente lá no Grupo Bandeirantes, por exemplo, a gente grava de tudo, né? A gente grava desde o CPH até os Super High Rollers. Na TV Poker Pro também não é diferente. A gente transmite torneio desde do BSOP e todos os side events do BSOP até Super High Rollers também. Então a gente narra o que vier. Só que a experiência para o telespectador, a experiência para quem está narrando, com certeza fica muito melhor. Quando você tem um Ole Shemion, quando você tem um Mike McDonald, um Negreano, todos esses caras na mesma mesa, né? Exatamente. E é uma coisa assim, ninguém aqui tá falando que é contra as novas caras, muito porque essas caras... Pô. Claro, essas caras que a gente tá falando, o Phil Hellmuth, o Negreano, teve uma época que eles eram o Kid Poker, a novidade, né? O Phil Ivey já foi a novidade, já foi tudo. Exato. Eles eram novatos. Mas o que a gente está debatendo aqui é se essa falta de carisma, que carisma é aquela velha frase, né? Carisma não se vende, não se compra. Ou o cara tem ou o cara não tem. Eu acho que isso é válido, mas as pessoas podem aprender a lidar um pouco melhor com isso para a televisão, tratar esse tempo que elas têm na televisão de uma maneira mais bem pensada ali, deixar o jogo fluir melhor, aproveitar melhor para criar situações interessantes para o jogo e coisa e tal. Às vezes você querer ficar aparecendo na televisão
para depois dar fold de 7-3 off, todo mundo vai perceber que você está fazendo isso. Saiba jogar suas mãos ruins fora e quando você for jogar, criar uma coisa boa para quem está vendo em casa, para quem está estudando o jogo, né? Porque agora a gente tem essas transmissões longas e inteiras, é bom para quem está estudando o jogo também. E deixar o jogo mais interessante e fluir mais rápido. Com certeza, é bem o que você falou, não precisa ficar dando espetáculo para foldar 2 e 5 ali, né? Agora, por exemplo, a gente tá gravando lá por Band Esportes agora o EPT 9 Barcelona Main Event. Sim. E tem, por exemplo, a situação que tem a Xuan Liu, que é uma grande jogadora, né? Uhum. E ela entra em conflito com o John Ruanda de uma maneira silenciosa que é sensacional da gente ver, entendeu? Tudo bem, é um programa editado, um programa que as mãos são selecionadas, mas, cara, aquilo ali é pure gold, entendeu? É ouro puro, entendeu? Você vê a Xuan Liu, o John Ruanda perguntando o stack dela, ela não responde, aí ele fala, coloca em pilhas de 20, ela coloca em pilhas de 5, e ele fica indignado, entendeu? Então, pô, isso é sensacional, isso que faz o poker ser um espetáculo. O poker é um espetáculo por si só. Agora, esse tipo de coisa aumenta, né, a graça do poker, na minha opinião, né? A gente precisa ter esse tipo de personagem. Por exemplo, uma coisa que a gente constata muito, né, nas narrações é o tempo da mesa final, né? Então, por exemplo, o LAPT, por exemplo, a mesa final dura bem pouco, costuma durar bem pouco, né? Exatamente. E as mesas finais do BSOP, às vezes com uma estrutura mais apertada para os jogadores, ela dura muito mais, né? Então, as mesas finais do LAPT são muito boas de transmitir. E, por exemplo, a mesa final do Million do BSOP, que para mim teve um nível altíssimo, durou 6 horas, né? Exatamente. Acho que o pessoal foi mais pro jogo e já estava sabendo o que queria ali, né? Exatamente, foi mais pro jogo. Então, eu acho que também tem esse negócio do medo de cair, viu, Sérgio? Acho que o pessoal tem muito medo de cair. E a gente tá vendo que no EPT também, não é só aqui no BSOP, entendeu? Exatamente, no EPT Viena também o pessoal tava com medo grande de cair. Porque tem muitas caras novas e desconhecidas chegando, né? Porque acaba acontecendo isso. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, que você lembrou bem aqui. Programas editados, que são montados especialmente para TV, tem uma diferença brutal. Eu que sou comentarista também na ESPN, tem uma diferença brutal para os programas com a mesa inteira, mostrando todas as mãos. Total. O que para você é mais fácil de narrar? O que você prefere narrar? Cara, eu sou eu sou criado no ao vivo, né? Você lembra que em 2010 eu comecei na TV Poker Pro fazendo outro tipo de coisa que não era transmissão, que era um programa de entrevista ao vivo. Que era tudo ao vivo na TV. Exatamente, era tudo ao vivo. Foi ali que eu aprendi a fazer tudo que eu sei fazer hoje. E eu sou muito do ao vivo, né? Apesar de ser uma maratona desgastante. Para mim é como se fosse MTT e Cash Game, entendeu? Eu gosto muito dos dois, mas o ao vivo, para mim, tá no meu coração, entendeu? É muito mais difícil de fazer, muito mais trabalhoso, muito mais cansativo. Exato. Mas é uma experiência única de você estar em contato só para eu dar a minha experiência. Famílias e tudo mais. Só para eu dar a minha experiência também, eu faço ao vivo, quando tem a WSOP ao vivo, e faço o editado. O editado eu acho perfeito, eu gosto muito, mas como a rotina de televisão é muito maluca, você deve ter essa mesma rotina no Band Esportes. A gente entra para gravar às 2 da tarde, tem exatamente 1 hora para deixar o estúdio, porque já vem um outro programa atrás, depois vem outro. Você não pode parar, não pode assistir antes. Os programas editados, por exemplo, para os caras da ESPN, para os caras da PokerStars TV que fazem aquilo, assistem, veem um roteiro, bolam piadas, é muito bacana. Se a gente tivesse essa oportunidade, eu ia gostar muito de fazer os programas editados, porque às vezes a gente já ia ter as mãos comentadas, já ia ter tudo certinho. Que a gente faz os programas editados como se fosse ao vivo, e isso às vezes atrapalha a gente, porque a gente não pode fazer as mesmas brincadeiras que eles fazem, não sabe o que está acontecendo, né? Tá contando a mão, daí já passou para outra e você não conseguiu relatar direito a mão. Então tem essas dificuldades que no ao vivo não tem. Mas eu gosto muito também de fazer os dois, e eu acho que o editado tem essa vantagem. O editor que está lá, ele está fazendo de tudo para ajudar a gente, né? Criando situações, tentando desenvolver os personagens. Então isso eu acho muito bacana. É muito bacana, e também a gente fala para públicos diferentes, né? Nas duas modalidades. Exatamente. Aí, né? No editado a gente consegue ter até um alcance maior, né?
porque, pô, pelos veículos, né, para ESPN... E até o público mesmo, eu acho que tem um interesse diferente, a gente que está começando, querendo aprender, que está vendo pela primeira vez, eu acho que o poker ao vivo, principalmente por streaming, ele é muito mais pro hardcore, né, pro usuário, o cara que já joga poker há muito tempo, que está querendo estudar, que está falando, pô, tem os caras feras na mesa, quero ver todas as jogadas, quero analisar tudo, porque se a gente for pensar bem, uma mesa final ao vivo direto, ela tem momentos muito chatos, falando português bem claro, assim, tem horas que fica muito chato, raise, fold, 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 raise, fold, 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 fold. Sim. Então É difícil. isso faz parte do jogo, no editado as pessoas não percebem isso, né? Estão vendo aquela coisa de mesa final, all-in, toda eliminação, jogadas Exato. interessantes. Então tem essas diferenças mesmo, mas é muito bom ouvir a tua experiência, saber do que você está achando, porque às vezes o público que está em casa, que assiste os programas aqui, não tem muita noção disso, né? E é legal de saber. Não, é bacana a gente falar disso. Eu acho que cada um tem suas vantagens, né? E é um prazer fazer os dois, na verdade, né? Porque, pô, quando eu comecei a fazer a primeira transmissão ao vivo, assim, grande que eu fiz foi do LAPT da Colômbia de 2011, né? Sim. Mas, assim, já naquela época eu gostaria também de fazer programas editados, entendeu? Então Não. agora estou fazendo muito mais programas editados do que ao vivo, né? Agora o Band Esporte está com um programa diário, então, na melhor das hipóteses, são 4 dias por semana de programa, né? Às vezes são 5, então... tô ganhando muita experiência também de televisão, essas coisas todas. Isso, e tem o ritmo diferente, né? Dois, né? Muito diferente. Mas eu continuo sendo do ao vivo, acho que é legal. Às vezes até a gente, pô, até passa um pouco do limite ali da conversa, da piada, aquela coisa toda. Mas se não tiver isso, gente, não tô defendendo... Às vezes que a gente exagera na pergunta, mas se não tiver isso, não vai ser interessante para ninguém ver. Eu acho que, por exemplo, por mais... Quem fica por 12 horas, nada, né? Por mais experiente que seja o narrador, às vezes vai ser muito mais complicado fazer um jogo da Série A3 do Paulista do que a final da Copa do Mundo, por uma série de coisas, e a gente tem que saber lidar com isso. O jogo da Série A3 pode, às vezes, ser muito melhor e surpreender a gente, mas a gente tem que estar esperando coisas diferentes de mesas finais diferentes, né? Eu acho que a gente vai ter que se adaptar com isso aí, a trabalhar com caras novas e saber como que a gente vai lidar com isso aí. Eu achei muito válido esse teu depoimento, porque acho que a gente pode também ajudar as transmissões a ficarem mais interessantes, sabendo como lidar com isso. Quanto mais experiência a gente tiver, você é um cara que já está aí há mais de 4 anos fazendo isso, acho que você vai saber levar isso aí também, e a gente tem que ajudar, né? Se a mesa final não dá muita coisa pra gente tem que tentar tirar coisa também dos jogadores que estão lá, das caras novas, e tentar, se eles não criam os personagens, que a gente crie, que a gente vá atrás disso. Exatamente. E a gente assiste também os streams dos outros países, né? Tem essa busca, né, pelo personagem, né? Eu gosto muito de assistir o Stapes quando ele tá, né? É um cara que eu me baseio muito. Eles são muito bons. É muito bom, o cara é excelente. E também na nossa linha interna, na transmissão do IPTV, aconteceu um fato muito curioso, né? Porque o pessoal tava lá conversando, né? O pessoal de todos os países, e apareceu um cara da Lituânia e falou: nossa, essa é a melhor mesa final de 2014. E eu falei, pô, eu tenho uma opinião um pouco diferente aqui. Pois né? Ele falou, não, porque o Corochelinha é um craque, não sei o que. Eu falei, ele pode ser um bom jogador, mas ele demora muito. Ele falou, não, mas isso faz parte. E quando a gente transmite esses eventos pelo PokerStars, né, via TV Poker Pro, a gente tem essa discussão ali interna também. Isso é muito bacana, às vezes o pessoal não sabe, mas o pessoal fica torcendo, a gente conversa muito no chat também, é muito interessante. E discussão é o melhor que tem, principalmente agora que tem esse espaço aqui no Metagame. Obrigado por você ter vindo aqui discutir com a gente e mostrar as tuas opiniões sobre esse negócio que é bem interessante. Acho que cabe até mais discussão em programas futuros. Obrigado demais, Vitão, pela sua participação. É isso, certo. As suas ordens sempre. Portas abertas. Participar. Parabéns pelo teu programa. E, pô, quando precisar de mim, estou à disposição. Um abraço pra galera. Valeu. E um abração para você, para toda a equipe técnica. Daqui a pouco vou estar aí no estúdio, Obrigado. né? Deixa ele bem certinho aí, que daqui a pouco Pode eu vou deixar. Gravar o piorão aí. Essa semana tem piores da semana com o Vitão aí. Sempre divertido. Esse Metagame, então, vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais discussão, sempre tentando caminhar para o crescimento do poker aqui no Brasil. Até lá!